Olha, desmatamento de Mata Atlântica, de mangue também, construção em áreas de preservação permanente, despejo de esgoto no rio, além de outras irregularidades foram constatadas durante as atividades de fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco. 10 cidades foram visitadas pelas equipes que divulgaram os resultados dos trabalhos. Mais detalhes sobre este assunto aqui no estúdio com a Procuradora da República, Lívia Tinoco. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. E também com a Alana Monteiro, promotora, não é isso? Isso. Boa tarde também para a senhora. Boa tarde. A primeira pergunta que eu faço é: com a constatação desses problemas, o que é que acontece a partir de agora? A senhora, por favor. Durante a fiscalização preventiva integrada, na verdade, é feito um levantamento bastante extensivo das diversas irregularidades ambientais que estão acontecendo lá na região. Com esses resultados, as autuações que já foram realizadas, multas aplicadas, o Ministério Público Federal e o Estadual vão agora dar desdobramento a essas constatações, ajuizando ações civis públicas, instaurando inquéritos policiais, realizando termos de ajustamento de conduta, recomendações, enfim, seguindo o roteiro do trabalho ordinário do Ministério Público Federal e Estadual para dar resposta a essas ilicitudes que foram detectadas. Inclusive, 18 fazendas foram embargadas, não é? O que é que estava de errado lá, senhora Alana? A gente encontrou várias irregularidades, né? São 30 instituições fiscalizando todo tipo de irregularidade ambiental. E vale ressaltar que as medidas administrativas, elas já são realizadas lá no momento. Então, por exemplo, foram retiradas cerca de 3.000 cercas, foram interditados Era criação clandestina de camarão, essas coisas, né? Esse tipo de criação crustáceo. Clandestina de camarão, invasões irregulares na margem do Rio São Francisco. Então, tudo que foi irregular de medida administrativa que nós pudemos fazer, nós já fizemos lá mesmo, porque tinha todos os órgãos com poder de polícia para atuar lá. Procurador, inclusive 45 notificações, né, foram emitidas, isso com base também em todas essas irregularidades. Exatamente, são 45, essas notificações às quais você está se referindo, elas estão ligadas à carcinicultura. Foram 18 fazendas com interdição e 45 notificações na área de carcinicultura com irregularidades. O que nós constatamos lá, inclusive durante o sobrevoo que fizemos na área, é que, infelizmente, a forma como a carcinicultura está ocorrendo na foz do Rio São Francisco está avançando sobre áreas de mangue e áreas de preservação permanente do rio. A carcinicultura, por si só, ela não é proibida. Ela pode ser realizada, é uma atividade ilícita, mas se ela ocorrer da forma correta. E o que está acontecendo lá é que pessoas estão invadindo áreas que são da União, sem autorização da União, na verdade, uma grilagem de terras, e desenvolvendo nessas áreas viveiros de camarão e estabelecendo uma atividade econômica que, para ocorrer, realiza previamente o desmatamento de todo o manguezal ali da região da Foz de São Francisco. Promotora Alana, existe já um planejamento de revisitar essas 10 cidades do Baixo São Francisco e também de outras cidades ribeirinhas a fim de intensificar, né, esse combate às irregularidades? Sim. Na verdade, esse programa nós já começamos desde o ano passado. O ano passado nós focamos no sertão, foram 10 cidades fiscalizadas no ano passado, aquela região lá do semiárido, Canidé de São Francisco, Glória, Gararu, então foram 10 cidades na região do sertão. Esse ano nós fiscalizamos a região da Foz, que foi Propriá, Santana do São Francisco, Pirambu, Japaratuba, toda aquela região da Foz. E nós vamos visitar mais 10 cidades próximo ano. Com isso, nós completamos todo o Baixo São Francisco e vamos já, a partir daí, começar a revisitar todos e saber tudo que foi já realizado e fiscalizado, se tudo agora está regular. Inclusive, nessas atividades recentes, as equipes visitaram matadouros, frigoríficos. Isso. Irregularidades também foram constatadas nesses ambientes? Também. Quais? Várias. Existe, na verdade, lá nessa região da Foz tem um frigorífico que é regular, né? O frigorífico, ele é regular. Mas a região nós encontramos muito abate clandestino, aquela região. Então,
vários abates irregulares foram constatados e as reses e tudo isso foi diagnosticado e recolhido, porque era um material totalmente inapropriado para consumo. Mais importante também do que combater irregularidades, né, é prezar pela situação, pela vida do São Francisco. Claro que essa atividade vai ajudar bastante. Eu pergunto à senhora como a Procuradoria, outros órgãos, porque a operação foi realizada por diversos órgãos, né? Qual é o planejamento de tentar dar vida ao Rio São Francisco, uma vez que a gente tem enfrentado aí uma vazão reduzida, uma situação também dos 50 anos, dos últimos 50 anos é a menor vazão, 550 metros cúbicos por segundo, inclusive os ribeirinhos, quem depende da pesca artesanal para vender e também para se alimentar, tem constatado que muitas espécies de peixes desapareceram. Como é que a gente pode dar um fôlego para o nosso rio, tão importante? Infelizmente, hoje, a vazão praticada no Rio São Francisco, ela é pouco mais de 1/3 da vazão que deveria estar sendo praticada, que seria de 1.300 metros cúbicos. E isso leva a uma série de problemas, como você citou, para as comunidades tradicionais ali do Rio. É um problema que diz respeito um pouco à questão climática, à existência de secas, mas que exige também a tomada de providências do poder público no sentido do reflorestamento das áreas, porque o desmatamento tem sido tão grande ao longo do rio que sem mata, sem cobertura vegetal, nós não vamos produzir nuvens, não vamos produzir chuva. Então, é preciso aprender a produzir água. Entendeu? E fazer com que essa água reverta ao Rio São Francisco novamente, principalmente nas áreas de suas cabeceiras. Mas nós estamos vendo no estado de Sergipe, por exemplo, na região do Sertão, um caminho de desertificação. Nós temos já 6 a 7 municípios entrando em processo de desertificação porque desmatam a caatinga, não recuperam essa área florística e fica então um solo ressecado exposto ao sol. Na verdade, precisa que o governo federal faça grandes investimentos no Rio São Francisco para cobertura florestal e para cuidar do saneamento básico no Rio São Francisco também. Eu agradeço a participação das senhoras aqui no Balanço Geral. Um ótimo feriado. Obrigada.